Ele põe aqui. Ele põe aqui. Não, mas ele põe. Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos, amém? Glória a Deus. Vamos dar início a esse culto. E mediante a isso eu já quero declarar que a bênção do Senhor está sobre a tua vida, que você não vai sair daqui da mesma forma da qual você entrou, porque o Senhor trouxe você hoje aqui para você receber uma grande bênção através da palavra dele, e você saia pelaquela porta no final completamente transformado em nome de Jesus, amém? Por isso abra aí a sua Bíblia no livro de Salmos 128. Salmo 128. O pessoal é rápido, hein? Glória a Deus. Acompanhe, você que tem a sua Bíblia, ou então acompanhe aqui no telão, em nome de Jesus. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa ou seu marido no interior da sua casa será como a videira frutífera, os seus filhos serão como o rebento da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida, e os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Poderia encerrar o culto por aqui, porque Deus já derramou esta bênção sobre as nossas vidas nesta noite, mas não, ainda tem muito mais. Por isso então, diante da presença do Senhor, levante as tuas mãos, fale uma palavra de amor ao Senhor. Fala para Ele que você veio aqui hoje para poder adorar a Ele, entregar um louvor a Ele, salmodia a Ele, fala: Senhor, eu te amo em espírito e em verdade, Senhor. Senhor, eu estou aqui, Senhor, porque, Senhor, eu te amo, porque eu quero, Senhor, Senhor, viver essa palavra. Eu quero hoje, Senhor, receber, Senhor, uma palavra. Fala comigo nesta noite. Nós te amamos. Derrama, Senhor, da tua unção, Pai, sobre as nossas vidas, Senhor. Pai de amor, nós estamos aqui, Senhor, diante da tua presença. E é maravilhoso, Pai, estarmos na tua presença, porque, Senhor, nós dependemos de ti. Sem ti, Senhor, nós não somos nada, Senhor. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, Pai, vem com teu poder, Senhor, sobre as nossas vidas nesta noite, Pai. Senhor, olha, Senhor, para cada coração, Pai. Aqueles, Pai, que se dispuseram, Senhor, a vir hoje aqui, Senhor. Senhor, possa, Senhor, ministrar nos corações. Aqueles que estarão, Senhor, ouvindo, Senhor, pela internet, Senhor. Senhor, move, Senhor, o teu Espírito, Senhor, sobre cada vida, Senhor, que estará, Senhor, ouvindo, Senhor, para que eles possam ser ministrados por ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Aqueles que não puderam vir, Senhor, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, derramar de um bálsamo, Senhor, sobre eles, que eles sintam o desejo de estar na tua casa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós consagramos a ti, Senhor, este tempo, Senhor. Te pedimos, Pai, usa a vida do teu servo, Pai, que é o anjo desta igreja, Senhor, para trazer, Senhor, uma bênção, uma palavra, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Que nós sejamos, Pai, edificados, Pai, por esta palavra, e saiamos daqui, Senhor, conforme eu já declarei, completamente renovados, transformados e curados, sarados, em nome de Jesus Cristo. Nós nos rendemos a ti, Senhor, Senhor, e já declaramos, Pai, que tu, Senhor, és bem-vindo aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, toma conta, Senhor, desse lugar. Que os teus anjos, Pai, Senhor, esteja, Senhor, aqui, Senhor, Senhor, louvando conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Derrama, Senhor, da tua unção, do teu bálsamo, Senhor, sobre cada um de nós.
E Senhor, nós já glorificamos ao Senhor com as nossas palmas, em nome de Jesus. Recebe os nossos louvores, a nossa palma em nome de Jesus. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. E Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos. Diga a Deus, Deus, e Deus me ama e o seu amor é tão grande. E Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos. E mesmo sendo assim, e pobre pecador, Deus me ama, Ele te ama. E mesmo sendo falho, e mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se estou forte, se estou de pé, Deus me ama. E se estou fraco, se estou caído, Ele não deixa de me amar. Diga sem seu amor. Seria Deus me amou tanto e para morrer em meu lugar. Diga a Deus, Deus me ama e o seu amor é incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos. Ele está sempre de braços. E Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Mais uma vez. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença
presença vale mais. Diga: Deus me ama. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Diga mais uma vez: Deus. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos. Aleluia. Deus santo, Pai. Nos adorado, Senhor. Queremos a Tua presença, Jesus, todos os dias das nossas vidas, Pai. Queremos a Tua presença, Senhor. Libera tua opinião aqui, tua voz me faz permanecer. Um rio como um fogo líquido, queimando até você voltar. Libera tua opinião aqui, tua voz me faz permanecer. Um rio como um fogo líquido, queimando até você voltar. Que esse fogo não se apague, Que esse fogo somente que esse fogo não se apague, que esse fogo somente que esse fogo não se apague, que esse fogo somente e que esse fogo não se apague, que esse fogo somente libera. libera tua opinião aqui, tua voz me faz permanecer. Um rio como um fogo líquido, queimando até você voltar. Libera tua opinião aqui, tua voz me faz permanecer. Um rio como um fogo líquido, queimando até você voltar. E que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. E que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. E que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. E que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Mais amor por ti, Mais amor por ti, extrema devoção, somente
Senhor, a Tua voz, Pai, é o que nos faz permanecer. Continua falando conosco, Deus. Ninguém é como o Senhor, Pai. Nós dependemos 100% da Tua voz, do Teu direcionamento. Então vem, Senhor, mais uma vez, falar com o Teu povo, Pai. Aleluias. E quem é como Tu, Jesus? Não há ninguém igual a Ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a Ti, maravilhoso, Admirável, tão sublime, glorioso, Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o Teu amor. quem é como Tu, Jesus? Não há ninguém igual a Ti, é manso não há ninguém. Diga isso, maravilhoso. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o Teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o Teu amor. Oh, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, Tua presença
desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Ah, Senhor, esperamos, ó Pai. Esperamos por esse grande dia, Senhor. Mas como querer desejar, Senhor, uma vida eterna junto a Ti, se aqui na terra nós não nos relacionarmos, ó Pai, à altura de quem o Senhor é. Se aqui tratamos muitas vezes o Senhor como um estranho, como queremos, ó Pai, passar uma eternidade junto àquele que nós não conhecemos? Não podemos esperar chegar na eternidade para querer conhecer o Pai, conhecer o nosso Senhor, nos relacionar com o Espírito Santo. Queremos agora, o tempo é agora. O tempo é agora para nos relacionarmos, Senhor. O tempo é agora para abdicar, Senhor, do ego descontrolado, Senhor, e colocarmos, ó Deus, a paz, aquela que excede a todo entendimento humano, conduzindo os nossos passos. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui justamente, Pai, para engrandecer ao Teu nome, para Te conhecer mais e mais, nos aprofundar em fé. Por isso nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Pai, a Te conhecer mais e mais. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Pai, a termos a nossa fé fortalecida, a nossa fé edificada, e então estamos prontos, ó Pai, para esse grande dia. Em nome de Jesus, tira a insegurança, tira, Senhor, aquilo que não provém de Ti, Pai. Tira, Pai, tudo aquilo que nos leva para o engano, toda confusão, Pai, seja repreendida em nome de Jesus, e que com clareza possamos seguir os Teus passos. E então poderemos, ó Pai, estar prontos para viver, ó Pai, junto a Ti, Pai. Assim como o Senhor é um com o Pai, nós seremos um contigo, Pai. Por isso, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite, permaneça aqui entre nós, fala com cada um, Senhor. Só o Senhor sabe o que cada um de nós veio aqui, Senhor, para ouvir, veio precisando da sua revelação, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós entregamos a confiança por completo ao Senhor, certos, ó Pai, de que não sairemos daqui da maneira como nós entramos, da maneira como nós chegamos, ó Pai, mas pelo Teu toque nós seremos transformados para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, glorifica o nome do Senhor em nome de Jesus. Aleluia, Deus é bom. Toma teu lugar. Aleluia. Você já deu boa noite para a pessoa que está do teu lado? Dá boa noite para ela. Fala o quanto ela é bem-vinda, ela é bem-vinda. Em nome de Jesus. Tira essa cara séria. Dá um sorriso. Muitas pessoas estão à espera de um simples sorriso, de um boa noite. Muda a história de todos. Em nome de Jesus, amém? Tem hoje aqui alguém que nos visita pela primeira vez? Tem alguém nessa condição? Tem uma ali no fundo, maravilha, Deus te abençoe. Só ele hoje, glória a Deus. Igreja, vamos mostrar o quanto que ele é bem-vindo. Levanta a sua mão, por favor. Vamos até ele, vamos dar uma salva de palmas a Deus pelo nosso visitante hoje.
Glória a Deus. O Carlinhos vai pagar o café dele hoje, né? Glória a Deus. Carlinhos já dá o vale café para o nosso irmão que está chegando hoje. Se você veio correndo, não deu para passar em casa, pede que o lanche hoje o Carlinhos vai pagar. Pedi para abrir uma conta, Carlinhos, pedi para abrir uma conta na cantina com teu nome, quem quiser passar lá e... Como que você chama, meu irmão? Pedro? Seja muito bem-vindo em nome de Jesus, tá? Meu nome é Pablo, sou pastor aqui nessa casa, estou aqui para te servir em nome de Jesus, seja muito bem-vindo. Amém? Glória a Deus. Põe os nossos recados aí, por favor. Estamos aí nesse mês de janeiro, estamos em recesso das células. A nossa reunião de segunda-feira, mães de joelhos, filhos de pé e partilha de mulheres. Quando retornarmos, colocaremos o aviso nas nossas redes sociais, nos grupos da igreja e também nos cultos. Só isso hoje? Você está economizando recado, hein, Eloá? Oh, meu Deus do céu, glória a Deus. Bênção de Deus. E eu queria dar continuidade a esse momento, adorando ao nome do nosso Senhor. Eu estava meditando hoje no livro de Daniel, e eu vi uma passagem que falou muito comigo, acerca da comunicação do homem que teme a Deus. Daniel 10, no versículo 7 ao 17, tem uma passagem que eu não vou ler tudo agora não, Eloá, mas tem aqui uma fala de uma visão, capítulo 10, vem abordando várias coisas, e aqui no versículo 19, que é o que eu queria passar aqui nessa noite, e disse: não tenha medo, homem muito amado. Lembra que hoje eu falei para você, dá um sorriso para a pessoa que está aí do teu lado, fala o quanto ele é bem-vindo, o quanto ela é bem-vinda. E isso tudo é uma demonstração de amor para quem está chegando. Ainda que você não conheça a pessoa, você está declarando que essa pessoa é muito amada, que a paz esteja com você. Anime-se, sim, anime-se. Nesse ano de 2026, nós chegamos justamente com um livro em branco. Não sabemos o que vem pela frente, não sabemos qual rumo a economia vai tomar. Vemos empresários com várias opiniões, vemos o comércio, ainda que nós estejamos numa alta temporada, é um momento que não dá para medir muito bem, porque é diferenciado pela invasão que chega na nossa cidade. Mas o homem que teme a Deus precisa abraçar essa palavra. Enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido e disse: fale agora. Não, eu falei isso daí mesmo? Qual que era que eu estava lendo? Era o 17 ou... o 19, na versão NAA, isso. Não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você. Anime-se, sim, anime-se. Esse é o ano onde nós veremos grandes coisas da parte do Senhor. Para isso, anime-se, anime-se. As escrituras dizem no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, vai lá no versículo 20. Ajuntem tesouros nos céus, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde ladrões não escavam nem roubam. Mas eu quero te mostrar aqui, para você se animar. Ajunte tesouros nos céus. Eu vejo isso desde o Gênesis, quando Deus vai criar todas as coisas e a terra era sem forma e vazia. Deus já colocou a natureza dele na terra, e então Deus fez os céus e então somente a terra. Primeiro ele fez os céus. Céus comunica com a essência dele, com a natureza dele. E aqui o Evangelho de Mateus está falando sobre isso, para não ajuntarmos então tesouros
na terra, não juntar tesouros ali onde há engano, não juntar tesouros onde a confiança está ali 100% totalmente no homem para a transformação, mas sim acumulem tesouros nos céus. Sabe qual que é o grande problema? Esse assunto acaba sendo um tabu nas igrejas, porque dinheiro não é problema. O grande problema está no amor desenfreado pelo dinheiro. Quando você faz tudo buscando o recurso financeiro. Então o problema com o dinheiro é que ele leva pessoas a fazer coisas que não deveriam fazer, que não agradam ao próprio Deus. Por isso nós temos que ter uma direção. Nós temos que ter uma direção para este ano de 2026. E com ânimo nós devemos fazer isso: juntar tesouros no céu, onde traça e ferrugem não corroem. Ou seja, não há a possibilidade de perdermos o tesouro que colocamos em Deus nos céus. E então, em nome de Jesus, que nós tenhamos a convicção, sabemos que precisamos pagar contas, sabemos que temos as nossas responsabilidades. Nós vemos o próprio Senhor Jesus, antes dele, aos 30 anos, começar o seu ministério na terra, ele trabalha com o seu pai terreno, trabalha como, o que ele fazia mesmo, que eu esqueci? Ele era borracheiro, o que ele era mesmo? Carpinteiro. E então, imagina, ele deve ter se envolvido com vários trabalhos, ele deve ter se envolvido com várias criações, reformas, e trabalhou ali no meio onde os recursos eram trabalhados, eles passavam ali de mão em mão. Então ele sabia, ele estava ali, porém ele não se corrompia com aquilo. Então, diante disso, nós temos que ter o ânimo certo, com a certeza de que Deus sabe da necessidade que nós temos, Deus sabe das necessidades desta casa. O que Deus quer é alinhar o coração do homem ao coração dele. Então que o nosso coração possa estar alinhado e tenhamos essa paz, e tenhamos este comportamento. Então, nessa hora onde nós vamos apresentar os nossos dízimos e ofertas, que você possa realmente colocar o seu coração nele. Pedro, você que está chegando hoje, fique totalmente na liberdade. Essa é uma palavra para quem é dessa casa, para quem entende isso, para quem realmente compreende a profundidade dessa mensagem, para que o nosso coração esteja no Senhor, nos céus. Então, se você puder nessa hora, coloque-se de pé. Nós vamos ouvir mais uma canção. Aqui à frente nós teremos o gasofilácio, para quem quer lançar uma semente, o coração, os sonhos, projetos. Lá no fundo, no balcão dos boas-vindas, nós temos a maquininha para quem deseja fazer isso de maneira eletrônica, e a informação para quem é mais tecnológico, aqui a informação do Pix no telão. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Eu sei, nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é teu. E eu sei que todas as noites tu vem pra acalmar a minha mente, livrando o meu coração do que não é teu. Glória a Deus. Estenda as suas mãos em direção ao gasofilácio, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, com os nossos corações, Senhor, grato a Ti, Senhor. Ó Senhor, pela entrega, Senhor, de cada um dos Teus servos, que o Senhor possa, Senhor, supri-los em todas as suas necessidades, Pai. Que o Senhor possa multiplicar, Senhor, os seus bens a 30, 60 e a 100 por um, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor.
Abençoa aqueles que vão, Senhor, estar administrando essas ofertas, Pai. Que em nome de Jesus Cristo, que haja também uma multiplicação, Senhor, para que nós possamos ver, Senhor, a Tua obra, Senhor, suprida em nome de Jesus Cristo. Nós consagramos a Ti, Senhor, e declaramos, Pai, que é para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aquieta teu coração. Senhor, fala conosco nessa noite. Nós estamos aqui com os nossos ouvidos atentos para ouvir a Tua voz. Que a Tua palavra possa trazer, Pai, luz para a nossa vida, Pai. Que possa iluminar o caminho pela qual nós devemos andar. Nós assim te agradecemos no nome santo e glorioso de Jesus. Amém, amém, amém. Igreja, quero compartilhar uma mensagem nessa noite, cujo título é: Falar nunca é um ato inocente. Falar nunca é um ato inocente. Falar nunca é barato. Nunca é barato. Cada palavra que nós pronunciamos, cada palavra que nós declaramos, esconde consequências incalculáveis. Eu quero me aprofundar sobre esse tema. Nós falamos em casa, nós falamos no trabalho, nós falamos nas ruas, nós falamos na igreja, nós falamos nas redes sociais, nós falamos muito, mas nem sempre nós percebemos o peso espiritual das palavras que nós declaramos, das palavras que nós liberamos. Existe uma verdade que precisamos encarar logo no início dessa mensagem. Precisamos olhar que realmente falar nunca é um ato inocente. Falar nunca é, nenhuma palavra sai da nossa boca por acaso. Nenhuma palavra sai da nossa boca por acaso. Inclusive as escrituras dizem que a boca fala do que o nosso coração está cheio, do que o nosso coração está cheio. Então toda fala carrega uma intenção, carrega um sentimento, carrega uma emoção, carrega uma convicção. Muitas vezes revela exatamente o que está dentro do nosso coração. Aí sim reafirma que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Por isso o que nós precisamos é trabalhar o nosso coração. E então você vê Provérbios 4:23, diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. As fontes da vida estão ali no nosso coração. Então palavras não são apenas sons, não são apenas som, mas elas criam ambientes. Elas criam ambientes. Elas, por exemplo, uma frase pode levantar alguém que está caído ou pode afundar a pessoa ainda mais. Palavras podem unir uma igreja ou também podem desunir o corpo de Cristo. Então, palavras, elas têm poder. Então, por isso que a Bíblia fala que vida e morte estão no poder da língua. Vida e morte estão ali no poder da língua. Então quando nós falamos, nós liberamos algo para o mundo espiritual. Nós fazemos uma comunicação com o mundo espiritual. Então, para funcionar na dinâmica da fé, para trazer para a nossa dinâmica aqui desta mensagem, então é de vital importância conhecer a natureza de Deus, a natureza celestial de Deus e da sua palavra, a natureza da palavra de Deus. Não existe na Bíblia uma fé que é muda. Não existe na Bíblia uma fé muda, porque a fé sempre fala, a fé sempre é expressada, porque não existe fé sem confissão. Por exemplo, quando você vai se batizar, ou quando você presencia algum batismo, antes da pessoa entrar às águas, ela faz a sua confissão, ela faz a confissão da sua fé, ela diz por que ela está colocando para fora a sua fé, por que ela está mergulhando nas águas. Porque Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador, Jesus me curou, Jesus me libertou, Jesus me trouxe até aqui. Então há uma confissão de fé.
2 Coríntios 4, no versículo 13, diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso nós falamos. Então, cada vez que os discípulos pediram ao Senhor que aumentasse a sua fé, Jesus não ensinou fórmulas para que eles tivessem uma fé acrescentada. Jesus não entregou ali uma senha para ir no supermercado para comprar um pacote de fé. Ele não fez nada disso, nada artificial. Ele simplesmente os ensinou a confessar a palavra, a confessar a palavra de Deus. Então essa palavra confessada produziria fé na vida deles. Então, ao declarar, vocês precisam de fé, então declarem a palavra de fé. Então parece que ao falar isso, eu escuto a voz do Senhor dizendo para esses discípulos: olha só, se vocês querem fé, vocês estão precisando de fé, então digam para que esse monte se lance ao mar, digam para que essa amoreira ela saia daqui e plante-se então no mar. Simplesmente ativem a fé, falando de fé. Você está precisando de fé, meu irmão? Ativa a tua fé, falando sobre fé, exercitando a palavra de Deus. Então, para isso, é preciso reconhecer que Deus, Ele é Espírito. Deus é Espírito, portanto, Ele é abstrato, Ele é invisível. Então vale dizer que Ele não habita no mundo dos nossos 5 sentidos, que são, qual que era mesmo? Os sentidos quais? Aqui, os sentidos da vida. Tato, quando a gente cheira é olfato. Paladar é você que já está aí querendo pôr na conta do Carlinhos, já vai preparando o seu paladar. Audição e visão. Então eu vejo isso, Deus ele não está sujeito ao tempo, Deus não está sujeito ao espaço. Ele não responde aos padrões físicos do homem. Ele não responde disso. Deus ele habita no mundo espiritual. Para deixar mais claro, João 4:24 diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Isso é importante. Então, para isso, eu quero falar sobre as 3 encarnações de Deus. Eu quero falar sobre as 3 encarnações de Deus. Puxa, pastor, mas essa mensagem é espírita? Não, entenda bem, vai fazer corte. Você se liga, hein, Felipe, você está fazendo corte aí, meu. Entenda bem o que é encarnação antes de mais nada, tá? Então, se nós vamos funcionar adequadamente com uma efetividade como o corpo de Cristo na nossa confissão de fé, é correto entender que o verbo, o Cristo, Ele é a palavra, Ele é a luz que ilumina o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, devido a Deus ser Espírito, Ele precisou encarnar para que pudéssemos conhecê-lo. Ele precisou de um corpo humano para que pudéssemos conhecê-lo e ter algum contato com Ele. Mas o que significa encarnar? O que significa encarnar? Simplesmente adquirir um corpo. Deus, Ele cria, é o único que cria do nada. E o nosso inimigo? Ele tudo copia. E o que ele faz por aí? Ele usa pessoas como cavalo. Já ouviram essa expressão? Eles usam pessoas como cavalo para que espíritos imundos possam incorporar. E então dá os recados que querem dar. Para você ver como o nosso adversário ele distorce uma verdade tão pura como essa de Cristo, sendo então aquele que é o Deus Espírito que se encarnou em homem.
se transformou em homem, 100% Deus, 100% homem. Simplesmente então adquirir um corpo. Então vamos lá. Se nós fôssemos despojados do nosso corpo, nós não teríamos como nos expressar nesse mundo. Não teríamos como nos expressar no mundo em que nós vivemos, já que por natureza nós somos espírito, e somente graças ao nosso corpo é que nós podemos expressar tudo o que somos. Quem nós somos, nós conseguimos por meio do Espírito habitando em um corpo. Estão comigo até aqui? Posso continuar? Então vamos lá. E olha só, João 1,14 diz: tendo porém o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Então eu quero ilustrar esse princípio. Vamos lá. Imagina você numa viagem. Você vai lá numa viagem, 5 horas de carro, uma caminhada, uma bela de uma distância, 5 horas sentado ao lado de um desconhecido, e esse desconhecido resolve não abrir a boca e não falar uma única palavra ao longo de toda a viagem. Durante as 5 horas, esse desconhecido ele se cala, não pronuncia nenhuma única palavra. Então com isso, você não teria como conhecer essa pessoa, não saber como ele era, não saber como ele pensa ou pensava. Mas se essa mesma pessoa começa a falar, começa a se expressar, os seus pensamentos eles vão viajar até você. Os seus pensamentos vão viajar até você através das suas palavras. As suas palavras vão gerar uma comunicação. E isso quer dizer que a palavra é a apropriação do pensamento. Então a palavra vem a ser o corpo do pensamento. Deu para entender ou não? Tentei ser claro, eu me esforcei. Se você não está entendendo é porque eu estou me esforçando, hein? Olha só. Diante de tudo isso, eu quero citar as 3 vezes que nós vemos Deus encarnando. Posso falar a primeira? Sim ou sim? Então tá bom, já que foi de livre e espontânea vontade, a primeira encarnação de Deus. Se Deus é Espírito, Ele se uniu à palavra, Ele se juntou à palavra, o verbo, 4.000 anos antes da encarnação. Só para entender, Gênesis 1 no versículo 3, e disse Deus: haja luz, e houve luz. João 1 versículo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Estão entendendo onde eu estou querendo chegar? De forma errada, os teólogos têm transformado a palavra de Deus em um dogma, a palavra de Deus em um credo, trazendo muita confusão. Então tem convertido a verdade em filosofia, gerando várias discussões, perdendo tempo com discussões. Então, se eu puder te dar um conselho nessa noite, não perca tempo tentando convencer quem não quer uma resposta, quem só quer uma discussão. E redes sociais, é isso que dá like. Redes sociais, não adianta chegar e falar: o nosso irmão Carlinhos pagou um café para o Pedro. Vai ter talvez uma mãozinha que o Piá vai colocar, que eu vou colocar. Tudo bem, mas vamos mudar a mensagem. É só uma piada. O Carlinhos jogou café no Pedro. Não vai dar muito mais engajamento. Desculpa, pode parecer loucura, mas aí vai entrar o quê? Aí vai entrar o irmão e falar: bem que eu vi que o Carlinhos ele olhou torto para o Pedro. É verdade, o Pedro não estava bem aquele dia. Eu percebi bem na hora que ele entrou, porque ele foi encostar ali, ele tropeçou na hora de entrar, o irmão não deu boa noite. Eu percebi que ele já estava com uma atmosfera, estava ruim. E então ao se encontrarem lá, deu essa confusão. A igreja não presta. Aí você já viu que já começa, a confusão já é criada. Vocês percebem que uma boa notícia não dá engajamento. Agora uma notícia ruim, contorcida, confusa,
engaja muito mais. Olha o mundo onde a mentira quer prevalecer. E quem é o pai da mentira? Quem é? O próprio cão, o pai da mentira, que quer fazer o quê? Apagar aquele que João diz que é o caminho, a verdade e a vida. Então, conforme a mentira tenta entrar, é o diabo tentando falar: Jesus, sai daqui, para trazer de uma maneira bem clara, bem lúdica. Então entenda que a palavra de Deus, ela é como o seu autor. A palavra de Deus, ela é eterna, ela não tem variações, ela é viva, ela é poderosa. Essa é a palavra de Deus que nós estamos ali envolvidos. A palavra de Deus é a emanação do próprio Deus. É Deus sendo então ali apresentado ali diante de você, diante da sua mente, diante a própria mente de Deus, a própria vontade de Deus sendo revelada para o homem, para que o homem possa conhecer a grandeza desse Deus, para que o homem possa conhecer quem é esse Deus. Então, se a gente for ali desde o começo, se nós formos analisar o hebraico antigo, nós encontramos um termo que se chama dabar. Esse termo, ele se refere à palavra que sai da boca. A palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus, ela pode ser traduzida igualmente como palavra ou alguma coisa. Isso significa que quando Deus declara que para que algo aconteça, algo chegue a existir, essa palavra que Ele acaba de pronunciar, essa palavra que Ele acaba de declarar, é exatamente igual à coisa que Ele está declarando. Então, entenda que a palavra que sai da boca de Deus, desse termo dabar, é justamente uma verdade sendo declarado. Então deixa eu ser mais claro aqui, Isaías 55, versículo 10 e 11. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então você percebe quando Gênesis 1, no versículo 3, quando ele diz: haja luz, essa palavra que ele pronuncia foi como a própria luz, foi como a própria luz fazendo então a separação ali na terra. Mas antes de tudo, era a vida entrando na terra, era o verbo entrando na terra. Então é assim que dabar pode ser traduzido como palavra ou coisa. Era a luz, no haja luz declarado, era o verbo entrando sobre a terra, era Jesus entrando sobre a terra. Aí tem outros textos que também falam ali que pela fé nós entendemos que o universo ele foi formado pela palavra de Deus. A palavra de Deus foi crucial para que o mundo viesse a existir. Então que se tornasse algo visível. Ele veio existir das coisas que são visíveis. Salmos 33, do 6 ao 9 diz: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra os abismos. Que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Vocês entendem que falar nunca é um ato inocente. Primeira encarnação então é com a palavra, é com o verbo. E qual foi a segunda encarnação de Deus? Ocorreu aproximadamente 2000 anos na encarnação do seu Filho. Agora, deixa eu contribuir um pouco mais para esse propósito. Deixa eu trazer um pouco mais de elucidação para essa mensagem. Gênesis 1 então, nós vemos ali Deus encarnando a palavra, como eu disse agora há pouco. Deus encarnando a palavra quando Ele disse o haja luz. E aí depois, um pouco mais tarde, nós vemos ali
Ele encarnando numa pessoa, num humano, como eu e você, chamado Jesus Cristo, o seu Filho. João 1, versículo 14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Pula para o 18, Eloá. Ninguém jamais viu Deus. Deus unigênito que está junto ao Pai é quem o revelou. Então o Verbo, ele foi incorporado a uma pessoa viva. Foi incorporado então a uma pessoa viva. E esta pessoa foi Cristo, o homem, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Então a declaração que nós vemos aqui em João é clara e enfática ao dizer que o Verbo se fez carne. Então eu quero deixar um pouco mais claro ainda. Ele não está dizendo que Deus se fez carne, até porque Deus é Espírito. Ele não está falando isso. Tampouco ele disse que o Espírito Santo se fez carne, mas ele disse que o Verbo, Jesus, aí nós temos que entender a Trindade: Pai, Filho, Espírito Santo. Uma loucura de Deus, onde três são um, onde um são três. Pai, Filho, Espírito Santo, cada um com a sua função. Isso para uma outra pregação, senão a gente não dá conta hoje. Então vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então eu olho para esse texto e mexe comigo. Então por que essa escritura sagrada declara que o Verbo se fez carne? Justamente porque ele não era carne. Então para isso, a palavra encarnar-se traz significado. Ele precisou então se encarnar para que tivéssemos contato com Ele. Então o Verbo é a incorporação de Deus, e a sua palavra é o único conhecimento verdadeiro. E entenda que Jesus, ele não era um filósofo. Ele não era um filósofo em busca de uma verdade. Ele é a própria verdade. Ele carrega a essência da verdade, porque ele é a própria verdade. Ele não era místico também, porque ele é uma realidade. Entenda bem que ele não era também um reformador, porque ele é o Criador. E também ele não era um visionário, porque ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo, não é alguém que tem uma inspiração. Ele é a própria luz do mundo. Esse é o nosso Deus. João 6, versículo 63 ao 68 diz: o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então conhecer a sua palavra é conhecê-lo. Conhecer as boas novas da salvação é conhecer a essência do nosso Senhor. Então entenda que esse é uma condição que eu e você precisamos atrair para a nossa vida. Então quando Jesus ele fala para os fariseus: vocês examinam as escrituras porque julgam nelas ter a vida eterna, só que elas testificam de mim mesmo, elas testificam sobre mim. Jesus estava falando, então estava tendo um confronto. Jesus confrontando os fariseus, porque eles trocaram a pessoa de Jesus pelo livro. Deixa eu te falar mais claro ainda: eles criam na letra, mas não no espírito que está por detrás da letra. E aí as escrituras dizem: a letra mata, mas o Espírito vivifica.
O Espírito de Deus traz vida para cada um de nós, para todo aquele que nele crê. Então, o que os fariseus fizeram? Converteram Deus num conjunto de regras. Então eles estavam ali, como que com uma prancheta, olhando para ver se as pessoas estavam cumprindo as regras certas, anotando ali, vendo se as pessoas não se desviavam nem os milésimos para a direita ou para a esquerda, buscando conhecer o livro e não o Senhor do livro. Então Jesus estava ali falando: vocês passam o tempo todo procurando ali as escrituras, porque vocês parecem ali, vocês olham, parece ter nela a vida eterna, o livro pelo próprio livro, e não o Senhor do livro. Conheçam mais, porque o livro dá testemunho de quem Jesus é, o seu Senhor. Nós temos em Jesus a salvação, e as escrituras dão testemunho sobre Ele. Então entenda isso. Nós podemos ver assim, para entender um pouco melhor, nós podemos enxergar a Bíblia como a casca de uma fruta, e o interior, Jesus, sendo a própria fruta. Para termos então acesso a Jesus, nós precisamos descascar essa fruta, nós precisamos tirar essa casca, precisamos ter relacionamento com a Bíblia Sagrada. Puxa, mas eu não entendo. Vai procurar ajuda, mas não vai no Google. No Google você vai ver uma salada de fruta que talvez você fique mais confuso ainda. Procura um irmão mais maduro na fé, procura alguém que possa te auxiliar, procura alguém que possa ter um pouco mais de maturidade nas escrituras para poder te ajudar. E então, para finalizar, nós entramos na terceira encarnação de Deus. Posso falar? Terceira encarnação de Deus. Onde que será essa terceira encarnação de Deus? No corpo de Cristo, que é a igreja, que é cada um de nós. Então é Deus se revelando, se manifestando a cada um de nós. Efésios 1, 22 e 23 diz assim: sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então a igreja é o corpo de Cristo, e Ele é o cabeça. Ele é o cabeça desse corpo. Então a igreja, como sendo corpo, ela é destinada a expressar a Cristo, a manifestar a Cristo. Por isso a grande comissão é: vão por todo mundo, anunciando as boas novas, gerando discípulos, gerando palavra de salvação, para que gere salvação aos que estão perdidos. A grande comissão nos leva para isso. Então o apóstolo Paulo, entendendo tudo isso, ele faz uma surpreendente declaração aos romanos, ao povo ali de Roma. Romanos 10, versículo 6 diz: mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. O que o apóstolo Paulo está declarando aqui, igreja? Num sentido muito real, num sentido muito prático. Jesus não está no céu, nem tampouco no abismo, mas Ele está na palavra de fé que você e eu confessamos. Posso ouvir um amém para isso? Então nós vemos o que? Isso quer dizer que quando nós confessamos a palavra de Deus, quando nós confessamos a palavra da fé, quando nós confessamos a palavra de Cristo diante de um determinado problema, o que é que você atrai para esse problema? Ao próprio Cristo. Cristo entra no cenário e Ele enxerga o cenário ideal para realizar um milagre. Quando há um problema, quando há uma situação onde você levanta suas mãos e diz: eu não tenho nada para fazer, eu não consigo fazer nada, só Deus. É nessa hora que o cenário do milagre está pronto. É nessa hora então que Jesus fala:
já que ninguém pode fazer nada, me permita, eu vou entrar. Já que você declarou uma palavra de fé, então Jesus foi até esse cenário. Isso é surpreendente ou não? Sim ou sim? Isso é extremamente surpreendente quando você está passando por uma luta, quando você passa por uma prova. Você declarar uma palavra de fé é muito diferente de você se posicionar com negativismo, se posicionar com historinha triste. É terrível. É terrível. Final do ano, eu comecei pela 1000ª, 80ª, centenésima vez uma academia. Mas dessa vez vai, Carlinhos. Carlinhos me incentivou. Ele conhece. Cheguei na academia. Sabe o que o camarada falou? Ah, prazer, você é o Pablo, legal. Aqui tem um lema. Eu falei, é mesmo? Que legal. Eu imaginei, né? Sei lá, força, sei lá. O que eu imaginei? Ele falou o negócio seguinte, aqui, sem historinha triste. Eu falei, o quê? Sem historinha triste. Não vem com conversinha furada. Ou treina ou treina. Deus abençoe. Virou as costas, foi embora, me deixou sozinho. Eu falei, caramba, esse cara eu gostei. Eu já imaginei assim, esse cara eu gostei. Sem historinha triste. E você vai me ver falando isso. Na nossa caminhada com Cristo, para de historinha triste. Para de conversinha. Você muitas vezes você quer que as pessoas parem tudo que estão fazendo, sentem-se e comecem a tocar uma música bonita aqui como o Piá, ou chorem, ou emprestem um ombro para chorar com você. Só que tem situações, neném, que vai precisar enfrentar com uma palavra de fé. Você vai precisar se levantar e se posicionar e falar, aqui não. Eu sou filho do Altíssimo e eu fui levantado para ser mais do que vencedor. E eu não vou aceitar essa condição contrária àquilo que Deus tem para a minha vida. Amém? Eu não vou aceitar uma palavra contrária. Então a palavra que nós pronunciamos se converte no veículo que Jesus viaja para a tua necessidade. É a viatura que Jesus vai até a tua necessidade para resolver o teu problema, para resolver a tua situação. Só que do contrário, quando eu e você confessamos incredulidade, colocamos as objeções, mais isso, mais aquilo, mais não sei o que lá, aí vem o pessimismo, vem o negativismo. Nós trazemos literalmente o poder das trevas sobre as nossas circunstâncias. Estão comigo ou não? Cabe a você escolher o que você quer trazer. O que você quer trazer para a tua vida? Você quer trazer o poder das trevas, ou você quer trazer o poder do teu Senhor, o próprio Senhor? A escolha é minha, a escolha é tua. Sem historinha triste. Vamos começar realmente a olhar e ver quais são as armas que nós temos nas nossas mãos. É a palavra da fé, é a palavra de Deus, é o próprio Deus, é o verbo. Vamos usar essa ferramenta. E para concluir, 1 Timóteo 6, versículo 12. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Aqui está o maior lucro da batalha da fé, que é a posse da vida eterna. Então, diante disso, igreja, eu quero te fazer um convite para que você possa, em nome de Jesus, para que você possa então agora mudar as suas palavras. Lembrando, falar nunca é um ato inocente. Você nunca fala nada à toa. Então entenda que chegou o momento onde a palavra certa precisa ser colocada no cenário certo. Chegou o momento onde eu e você precisamos aplicar a palavra da verdade diante das situações que nos cercam. Chegou a hora de mostrarmos qual é a raiz, qual é a profundidade da raiz da nossa fé em Cristo Jesus. Qual é a profundidade do nosso relacionamento com este Deus de amor, com esse Deus que nos ama tanto? Qual é a nossa profundidade? Somos superficiais? Somos tementes a Deus até a página 2? Até a situação adversa chegar? Até vir uma situação que foge ao nosso controle? Ou será que nós vamos buscar resolver os BOs da vida que aparecerem? Será que nós vamos, ao invés de sair
para as redes sociais, sair para os vizinhos reclamando? Será que nós vamos aprender a dobrar os nossos joelhos e colocar o Senhor na situação ou não? Será que nós vamos aprender a lançar a palavra de fé sobre as situações contrárias, ou nós vamos apenas chorar e reclamar? Cabe a mim e a você fazer a escolha. Cabe a mim e a você desejar não mais historinha triste para a nossa vida, não mais historinhas que não convencemos nem um bebê recém-nascido. E tudo que foi falado aqui foi justamente para compreender. Nós precisamos ser intencionais. Palavra, o falar, melhor dizendo, nunca é um ato inocente. Então, seja consciente, seja intencional na palavra que você libera. Palavra traz vida e morte. Pode levantar como pode derrubar. Quem você quer ser nessa vida? Como você quer ser conhecido? Como você quer ser conhecida? Qual é a expressão que vão usar das palavras que você emite? As pessoas que te conhecem vão falar: procura o fulano, procura a fulana, porque dele saem palavras de vida ou dele saem palavras de morte. Evite aquela pessoa. Como nós queremos ser conhecidos, igreja? Então cabe a nós tomarmos essa decisão. Mas para isso, comece a se alimentar. Nós estamos passando por um tempo onde há um plano de leitura tranquilo das Escrituras. Você vai na Bola de Neve Oficial, na página da igreja no Instagram, você vai ver o plano. Se você não tiver, a Érica, nossa secretária, ela tem esse arquivo, ela pode mandar. Você pode mandar nos grupos, Érica, quando acabar o culto? Manda no grupo Informações. Se você não fizer parte do grupo Informações, procura a Érica, a nossa diaconisa secretária, para entrar. Ela vai mandar lá o plano de leitura. São 3 capítulos por dia, coisa leve. Uma brincadeira que a gente faz é uma ida ao banheiro. É um tempo, em vez de abrir para ver as notificações, sentou, leu, já matou a leitura do dia. E você, a cada dia, porque aí você consegue ter tempo para absorver aquilo que você leu. Não vai ser nada desenfreado, nada fora das tuas possibilidades, mas é para que você venha se encher. E conforme você se enche, você vai poder compartilhar, passar adiante. Você não vai reter isso para você. E então todos conhecerão que você é mais que vencedor, em nome de Jesus, amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, aqui nós estamos, ó Pai, diante do Senhor, diante da palavra que fomos expostos. Senhor, faça essa palavra circular dentro de nós, Senhor. Foram muitos textos, princípio liberado, mas nós não podemos nos perder, Senhor. Essa palavra, para quem ouviu pela internet, está disponível para você ouvir novamente, para você realmente tomar posse dela, para você realmente mergulhar nela e entender o verbo vivo de Deus. Foi compartilhado. E então a terceira encarnação foi com a igreja. A igreja então se tornou morada. A igreja se tornou morada do Altíssimo. Então onde você for, você está levando o céu com você. Onde você for, você está levando a morada de Deus. Você está levando a santidade de Deus. Então esteja atento. Onde você vai frequentar, esteja atento sobre o seu tanque de combustível da fé. Verifique que ele sempre esteja cheio. Se ele começar a baixar,
corre nas escrituras, corre no verbo para se encher. E conforme você for cheio, você vai compartilhar dessa riqueza, você vai compartilhar dessa bondade, do verbo que traz vida para aquele que está sem vida, traz esperança para quem está sem nenhuma esperança. E assim, neste alinhamento entre céu e terra, entre imperfeito e perfeito, é que nós podemos ter então essa aliança com o nosso Pai Celestial. E assim, nessa hora, o louvor vai invadir esse salão. E aí, conforme você sentir liberdade em Deus, conforme você for sentindo essa atmosfera transformada, se posiciona e de forma espiritual fica de pé para poder entoar esse cântico de louvor ao Senhor, em nome de Jesus. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vamos, igreja, diga: enche esse ambiente. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, caia o teu Espírito. Diga: vem fazer o que nenhum homem fazer, o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, que seja hoje, seja agora. Vem derramar o teu Espírito, seja hoje. Vem derramar, diga que seja hoje, seja agora. Vem derramar o teu Espírito, seja hoje, seja agora. E vem derramar, e a terra clama. seja agora. Seja hoje, seja agora. Vem derramar teu Espírito. Seja hoje, seja agora. Vem
seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, seja agora. Vem derramar, que seja hoje, seja agora. Vem derramar o teu Espírito, seja hoje, seja agora. Vem derramar e a terra clama. A terra chama mais uma vez. Queremos ver o céu descer. Vamos, a terra clama. A terra chama mais uma vez. Queremos ver o céu descer. Aleluia, Pai. Esse é o nosso desejo, Pai, como igreja. O nosso desejo como filhos, ó Pai. Mas nós não podemos encerrar, Pai, esse culto sem dar oportunidade àquele que está retornando, Pai, a sua caminhada com Cristo, aquele que está chegando. Não importa se hoje é a tua primeira vez, não importa se você está retornando. O que importa é a sua decisão. O que importa é o seu desejo de fazer uma aliança com Deus. E essa aliança ela é feita por meio do verbo, que é Cristo. E então, através de uma simples oração, que será a oração mais importante que você vai fazer ao longo da tua vida, que é convidar Jesus para morar, por meio do seu Santo Espírito dentro de você. Então, se esse é o teu desejo, repete essa oração comigo, declara assim: Pai, Pai, nesta noite, nesta noite, eu te peço perdão te peço perdão pelas minhas pelas falhas, minhas falhas, por toda vez por toda vez que eu virei as costas ao Senhor. virei as costas ao Senhor. Nesta noite, Nesta noite, eu quero firmar uma aliança contigo, quero firmar uma aliança contigo, reconhecendo reconhecendo Jesus Cristo como Filho de como Deus, Filho de Deus, aquele que veio à terra, aquele que deu a terra, tomou a forma de homem tomou a forma de homem e morreu em meu lugar. morreu em meu lugar. E ao terceiro dia, E ao terceiro Ele dia, ressuscitou Ele ressuscitou. e hoje vive está. E hoje vive está. Por isso, eu te recebo Eu te recebo como meu Senhor, como meu Senhor, como meu Salvador, meu Salvador, como meu Deus. como meu Deus. Escreve o meu nome Escreve meu no nome livro da vida, no livro da vida. e a partir de hoje, A partir de hoje, muda a minha história, mude a minha história. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por essas vidas que nessa noite firmaram uma aliança contigo, Pai. O desejo, Pai, de não mais caminhar, Senhor, sobre percepção humana, convicções, mas um desejo de caminhar por fé. Um desejo não de caminhar por vista, mas por fé. Que a fé possa nos fortalecer, Senhor, e que possamos, como os teus filhos nesta terra, que nós possamos, ó Pai, declarar a nossa confissão de fé. Possamos ser, ó Pai, apologetas nessa terra, Pai, aqueles que fazem a defesa da fé. Que nós não nos esqueçamos, ó Pai, daquilo que o Senhor conquistou para nós. Portanto, em nome de Jesus, ó Pai, como igreja, Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, pois sabemos que a festa acontecendo nos céus nesse instante, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Se você está chegando hoje aí, nós queremos te conhecer um pouco melhor ali no balcão do Boas-Vindas. Queremos anotar um contato para poder passar a programação da igreja, para poder te apresentar um pouco melhor. Então não fique inibido, não vamos fazer spam, fica tranquilo, vamos apenas te fazer um convite. Amém? Levanta sua mão bem alta aí no teu lugar. Declara assim comigo: se Deus é por nós,
Quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oremos todos juntos. Pai nosso que estais nos céus, seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém, amém. Aleluia. Vai debaixo dessa bênção, com o amor de Deus Pai, a graça do Filho Jesus e as consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, de hoje até que Ele venha. Vai debaixo dessa poderosa palavra e confesse a tua fé. Confesse